Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. Dessa vez a gente vai falar sobre a regra particular chamada regra do acento diferencial. É importante que a gente entenda essa regra e o que motivou o seu surgimento. Para isso, eu vou para a telinha e vou mostrar para vocês algumas palavras que eram acentuadas pela regra do acento diferencial e deixaram de ser com o novo acordo ortográfico. Vou mostrar também outras palavras que se mantiveram acentuadas graficamente pela regra do acento diferencial, mesmo após o novo acordo ortográfico. Isso cai em prova, cai pouco, mas é importante. Por quê? Porque dentro de um contexto, dentro do estudo de várias regras de acentuação gráfica, tanto as gerais quanto as particulares, que podem justificar a acentuação de um vocábulo da língua portuguesa, a regra do acento diferencial é uma delas. Portanto, é importante a gente ter esse conhecimento único, particular, e esse conhecimento contextual também. Então, vamos para a telinha? É o seguinte, pessoal. Bem antigamente, usava-se a preposição per. A preposição per, quando era combinada com o artigo a, resultava na forma pera. Essa preposição é arcaica, não se usa mais, A gente até usa o perante, que foi formado a partir do pera, mas o pera mesmo não é mais usado hoje em dia. Mas o fato é que também existe o nome de uma fruta. Pera, quando serve para designar a fruta, é um substantivo, afinal é um nome atribuído a algo. Então, o que acontecia? Nós tínhamos duas palavras grafadas da mesma maneira, a preposição pera e o pera, que é o substantivo, o nome que designa a fruta. Então, para fazer a distinção entre os dois vocábulos, usava-se o acento gráfico na forma substantiva, usava-se o acento gráfico no substantivo. Então, o que justificava a acentuação de pera era justamente a regra do acento diferencial. A mesma coisa acontecia quando a gente pegava o por ou o per e fazia a contração dessa preposição com o artigo masculino o. O resultado dessa contração, deixa eu só apagar esse sinalzinho aqui, peraí que mudou o slide, vamos voltar. O resultado da contração entre o por ou o per mais o artigo o era a forma polo ou polo, que a gente também não usa mais, assim como aquele pera que eu citei anteriormente. Mas o fato é que existe também o nome de alguma coisa que é grafado da mesma maneira. Polo. O polo, quando você se refere à extremidade, polo sul, polo norte, isso aí é o nome de alguma coisa, não é verdade? Mas espera aí, existe aquela preposição arcaica que é grafada da mesma maneira. Então, aí entrava o acento diferencial para distinguir o substantivo em relação à preposição. E era a forma substantiva que recebia o acento gráfico, assim como aconteceu com pera. Então, polo era acentuada graficamente pela regra do acento diferencial. Agora, vamos pensar numa palavra que a gente usa nos dias de hoje. Quando a gente pega a preposição por ou a preposição p e faz a contração com o artigo masculino o, nós não usamos mais essa forma arcaica. Nós utilizamos a forma pelo, Então, até hoje a gente diz, eu andei pelo pátio, eu andei pelo bosque. O pelo é uma preposição usada até hoje. Ela indica a contração do por do p mais o artigo masculino o. Mas o fato é que a gente incorreu no mesmo problema. Pelo é o nome de alguma coisa, o pelo do animal.
Então, pelo também pode ser substantivo. Então, quando eu for usar o substantivo pelo, ou melhor, quando eu usava o substantivo pelo, eu precisava fazer a distinção entre esse pelo, que é o nome daquilo que aparece na superfície da pele, eu precisava ter uma distinção entre esse substantivo e essa contração da preposição por com o. Então, eu fazia uso do acento gráfico na forma pelo substantivo justamente para que houvesse essa distinção. E existe uma outra situação que a gente usava até pouco tempo para preposição e para flexão do verbo parar. Eu paro, tu paras, ele para. Então, o que acontecia? Quando a gente usava flexão do verbo parar na terceira pessoa do singular, nós tínhamos que fazer uso do acento gráfico. Esse acento gráfico era justificado pela regra do acento diferencial, ou seja, a gente usava esse acento gráfico para fazer distinção entre a flexão do verbo e a preposição para, que a gente inclusive usa até hoje. Veio o novo acordo ortográfico e disse o seguinte: ora, paroxítonas terminadas em A, paroxítonas terminadas em O, poxa vida, paroxítonas terminadas em A e em O não deveriam ser acentuadas graficamente, porque, afinal de contas, a regra geral das paroxítonas é o contrário da regra das oxítonas. Se eu devo acentuar as oxítonas terminadas por A, E, O seguidas ou não de S, em com M ou ens, eu não devo acentuar as paroxítonas com essas terminações. Por esse motivo, para, pelo, polo, pera, polo, pera, eram todas palavras acentuadas graficamente, mesmo sendo paroxítonas terminadas em O, paroxítonas terminadas em A. Esta regra do acento diferencial entrava em conflito direto com a regra geral das paroxítonas. Por esse motivo, veio o novo acordo ortográfico e retirou o acento gráfico dessas palavras. Então, pera não tem mais acento gráfico, polo não tem mais acento gráfico, pelo e para não tem mais acento gráfico. Justamente porque o novo acordo ortográfico entendeu que esses acentos gráficos entravam em conflito com a regra das paroxítonas, que dizia que paroxítonas terminadas em A ou em O não deveriam receber acento gráfico. Porém, alguns casos foram mantidos. Esses casos mantidos são por preposição em oposição ao por verbo no sentido de colocar. Nesse caso, o novo acordo ortográfico manteve o acento na forma verbal. Então, se antes eu usava o acento circunflexo para diferenciar o por verbo do por preposição, eu vou entender que este acento gráfico deverá ser mantido justamente porque o novo acordo ortográfico decidiu conceder essa exceção. A outra exceção é em relação ao verbo pode, que é a conjugação do verbo poder, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, esse pode é indicação de presente, em oposição ao pode, que também é a flexão do verbo poder na terceira pessoa do singular, só que no pretérito, só que no passado. Então, é diferente se eu disser, você pode ser aprovado num concurso público hoje. Então, esse pode estar no presente. Nossa, como você pôde fazer aquilo comigo ontem? Esse pôde já está flexionado no passado. Então, nessa situação, o acento diferencial continua sendo empregado. O novo acordo ortográfico também manteve esse acento gráfico na forma verbal pôde, em oposição ao pode, que indica o presente do indicativo, ok?